Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Rodolfo Richer, sócio fundador e CEO do grupo Genial Investimento. O executivo vai responder: o Brasil, afinal, é compra ou venda nos próximos tempos? Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Em operações críticas não existe espaço para interrupções. Quando falamos de segurança pública, energia, transporte, mineração ou infraestrutura, comunicar com rapidez e confiança faz toda a diferença. E é justamente nesse cenário que a Tite atua. Com origem na Nova Zelândia e décadas de experiência em comunicação crítica, a empresa desenvolve soluções que conectam pessoas, sistemas e organizações em um único ecossistema operacional. Na América do Sul, a Tite amplia sua presença, apoiando projetos que exigem alta disponibilidade, integração entre diferentes tecnologias e respostas rápidas diante dos mais diversos desafios. Mais do que fornecer equipamentos, a Tite ajuda empresas e governos a fortalecerem a continuidade de suas operações, reduzindo riscos e aumentando a segurança, porque cada segundo importa. Comunicação não é apenas tecnologia, é segurança, é continuidade, é confiança. Conheça as soluções da Tite para a comunicação crítica. Escaneie o QR Code e descubra como essa tecnologia mantém operações essenciais em funcionamento. Ele é um veterano do mercado financeiro e comanda um grupo com mais de 3,5 milhões de clientes e 270 bilhões de reais em ativos sob custódia. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Rodolfo Richer, sócio fundador e CEO do grupo Genial Investimentos. Rodolfo, um grande prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu vou começar com uma pergunta que talvez você deve escutar com uma certa regularidade entre amigos, né? O Brasil, este ano, é compra, venda ou merece cautela? Bom, cautela sempre é bom, né? As pessoas terem, porque o ambiente realmente é bastante incerto. Então, não acho que é somente uma questão de Brasil, uma questão de mundo, né? O mundo está bastante incerto. Mas eu diria que o Brasil, no médio prazo, é uma venda. É uma venda? Eu acho que o Brasil, de certa forma, vamos dizer assim, essas eleições, de certa forma, estão mostrando isso, não é um país que pensa no futuro. A gente não tem um desenvolvimento claro pela frente, onde a gente escolheu algumas áreas ou fortalezas que o Brasil tem, que é o agro, a questão das commodities e tudo que a gente produz em abundância, quantidade de água que a gente tem, a energia limpa que a gente consegue fazer, mas a gente não tem nenhum plano, vamos dizer assim, de médio e longo prazo para explorar isso daí de maneira eficiente. Você vê que o agro, ele perde uma quantidade absurda de produto por causa da logística. Então, na logística mal feita, ela é precária, infraestrutura, exatamente, muito precária. E a gente não tem um plano para fazer. O plano que a gente tem para o agro é fazer o plano safra e não fazer algo que possa melhorar o escoamento desses produtos. Você vê que o Brasil falta silos também, então se perde muito dinheiro, muito produto nesse nosso ciclo aqui. E eu não vejo, vamos dizer assim, a gente escolhendo o agro realmente para fazer. Bom, o agro a gente vai realmente encampar aqui, a não ser na questão do financiamento. Isso eu acho que vale para todas as outras questões também. A gente não tem uma política aqui. O mundo ruma para o mercado de inteligência artificial, que é um mundo de data centers e tudo. E o Brasil até agora não destravou uma regra que, de certa forma, estimulasse as pessoas a se instalarem aqui. Essa é a nova infraestrutura do mundo, né? Esse transporte de dados para um lado, para o outro, e armazenamento de dados. E se a gente não tiver uma política em cima disso, olhando para o longo prazo, eu acho que a gente realmente não vai continuar
na mesma situação ao longo do tempo. Mas aí nós seremos sempre o país da renda fixa? Eu acho que o país da renda fixa no Brasil até a hora que a renda fixa passar a ter um risco desproporcional, né? Então, acho que pode ser... É bom você falar disso, do risco da renda fixa. O Brasil tem um problema estrutural aqui, que também as pessoas... O maior problema do Brasil hoje é a taxa de juros. Então, você tem uma taxa de juros muito alta. Óbvio que ela não está ali porque ou o Banco Central quer fazer... Vamos dizer assim, quer ter o juro alto ou porque os banqueiros querem ter o juro alto. Muito pelo contrário. Né? O que a gente vê é que, com os gastos, vamos dizer assim, de certa forma, descontrolados que a gente tem por parte do governo, a gente mantém uma economia muito aquecida, mesmo com uma taxa de juro real e uma taxa de juro nominal tão alta quanto a gente tem no Brasil. E não parece que vai haver nenhuma mudança nesse sentido. Então, a gente vai continuar tendo uma inflação que, para ser controlada nesse mundo de 4% a 5%, sem contar qualquer choque eventual agora no petróleo, mas fala-se do El Niño também, que poderia trazer algum choque de preços aqui, que a gente não vai conseguir baixar essa taxa de juros para muito abaixo de 14%, 13%. Então, quer dizer, você poder ganhar 14%, 13% aqui durante um bom período de tempo, não me parece fazer muito sentido você fazer investimentos que tenham algum apetite por risco maior. Né? Você já ganha muito dinheiro fazendo isso. Agora, se a dívida começar a ficar impagável por parte do governo ou por parte das empresas, que é o que está acontecendo agora, você vai ter um problema também na renda fixa. Então, o Brasil, hoje, olhando fica na renda fixa, mas fica bastante atento, porque realmente o nível de endividamento das empresas, das pessoas e do país está muito alto. É isso que eu quero entrar. Endividamento, inadimplência. Qual que é o impacto da inadimplência elevada hoje no mercado brasileiro? Então, a gente está vendo todos os bancos tendo que montar mais provisão para devedores duvidosos. Né? Então, a gente tem visto nos últimos balanços, né? Pois é, os últimos balanços já começaram a sair com muito mais provisão. Balanços do segundo semestre. Isso, né? exatamente. Muito maior do que imaginado, impactando os bancões ali de... Pois é, e é prudente. Você vê que o sistema financeiro brasileiro, ele é, de uma forma geral, bastante seguro, porque os bancos são muito bem provisionados e tudo. Mas quando você começa a ter um aumento de inadimplência, o que o banco vai fazer? O banco vai reduzir a concessão de empréstimos, porque ele está vendo que o cenário está incerto. Então, isso pode acarretar realmente, assim, você ter menos oferta de crédito para as pessoas, as empresas terem mais dificuldade para rolar seus empréstimos também, e você acaba tendo aí o problema, ele vira um problema circular. Aí você volta a ter a inadimplência, porque a empresa não consegue refinanciar, ela acaba indo para uma RJ ou fazendo, ou não pagando realmente a dívida que tem, honrando na data dali. E isso acontece em todos os setores. A gente viu empresas enormes aqui no Brasil sofrendo desse problema, empresas que há 3, 4 anos atrás você ia falar que não tinham problema de crédito, eram vistas como grau elevado de qualidade de crédito. Então... Agora, com todo esse cenário que você está nos apresentando aqui nesta edição do Show Business, qual que é o foco, como é que vocês têm reagido? Porque eu sei que vocês têm entrado numa seara de antecipação de salários, né, de contas, salários, de ofertas de créditos. Como é que vocês têm reagido? Então, o que a gente está buscando, na verdade? O cenário de juro alto, como a gente falou recentemente, favorece muito o investimento em renda fixa. Isso. E nós temos que trazer produtos seguros para os nossos clientes. Né? E hoje em dia, você operar dando empréstimo para um nome só, ou para uma empresa só, você corre o risco daquela empresa enfrentar dificuldades e não conseguir pagar. Então, o que a gente falou? O produto da vez são esses FDICs, que são os fundos de direitos creditórios, onde você pode ter uma pulverização de créditos ali dentro com uma boa subordinação. Então, você tem créditos variados ainda com uma parcela que o outro cotista, o cotista que vai tomar o maior risco, acaba absorvendo a primeira perda. Né? Então, você tem uma segurança muito maior. Então, a gente olhou para isso, a gente falou qual é o melhor mercado para você conseguir crédito pulverizado. Na nossa opinião, é você descontar salário. Então, a gente está entrando nessa parte da conta salário para oferecer àquelas empresas que não têm um bom atendimento, um bom serviço por parte dos bancos já tradicionais, que a gente possa, eventualmente, oferecer linhas para financiar o que a gente chama do vale, né? Que é o do mês. Né? Então, você toma dinheiro agora e paga, vamos dizer assim, com o próximo salário. E é óbvio que a gente bota um valor bem pequeno,
que é muito para emergência. Isso aí é muito importante. As pessoas acham que o cara toma o dinheiro, ele é mal educado financeiramente. Não, ele precisa tomar o dinheiro porque ele precisa pagar as contas dele, pagar o supermercado, pagar a saúde, né, a farmácia. Então, ele precisa desse saque emergencial. Antigamente, você ia pedir para o dono da empresa, a gente bota esse produto na prateleira. Eu acho que é uma bela maneira de você entrar nas empresas e, obviamente, você não vai pegar só o pessoal que toma empréstimo, a gente tem outros produtos, então a gente acredita que consiga atrair também o cara com mais dinheiro para investir conosco. Mas o cenário, ele é um cenário de cautela. Então, o outro segmento que a gente está entrando é o de Special Situations, porque o que acontece é que as empresas vão ter dificuldade de honrar o custo de carregar também algumas posições, né? Carregar, que eu falo, você tem hoje um ativo que você acha que você vai receber daqui a 10 anos numa briga judicial e tudo, fica muito caro para a pessoa carregar isso daí. Então, você consegue, de repente, comprar esses ativos de uma maneira mais barata. A gente acabou de lançar um fundo, inclusive, muito voltado para essas situações especiais, né, que foi um sucesso. Então, quer dizer, e já está começando, 2 meses depois, já está começando a dar retorno para o cotista. Então, quer dizer, é um produto muito bom também para o momento atual. Ô Rodolfo, são 30, 35 anos no setor financeiro brasileiro. Isso, 35 anos. 35 anos. Para você, o que é um bom investidor? Bom investidor é aquele que realmente diversifica, assim, é o cara que pensa na consistência de longo prazo daquela carteira que ele está montando. E também o bom investidor é saber exatamente para que você está guardando aquele dinheiro, né? E ter as separações. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar algum bem na frente, eu quero fazer uma viagem, ou eu quero realmente poupar para a aposentadoria, que eu acho que é o que deveria ser o nortear a principal parte dos investimentos. Eu acho que ele tem que entender que ele pode tomar mais risco no começo, tomar menos risco depois no final. Então, é uma carteira que ela não pode ser fixa, eu só gosto de renda fixa, eu só gosto de renda variável. Então, é uma carteira que ela vai se balanceando ao longo do tempo e ao longo do ciclo de vida da pessoa também. Mas aquele cara que é resiliente para entender que existem momentos piores assim nos ativos e, ao mesmo tempo, também é consistente porque está sempre aplicando algum dinheiro, vamos dizer, das rendas que eles recebem ao longo da vida. Você já viu muita gente quebrando? A gente já. Muita gente quebra. E quebra investindo e quebra também, obviamente, montando uma empresa. Montando uma empresa. Tá, é bom você falar. A pessoa que monta uma empresa, ela está sempre no risco. O empresário, na verdade, ele é um tomador de risco. Uhum. Então, esse cara, ele pode não ter pode ter um plano de negócio que falhe, ele pode ter uma má gestão e ele acaba sofrendo, né, da falta de vendas e excesso de custo e excesso de endividamento. Ele acaba saindo do mercado. Então, isso acontece, bancos quebram também. A gente tem um histórico aqui dentro do mercado brasileiro, né? Ainda bem que não são grandes hoje em dia, mas você tem esse problema também. E os investidores, aqueles que querem por tudo ou nada, são esses caras que quebram. Esses caras não são investidores, na verdade, né? Eu os comparo muito mais aos apostadores das bets e tudo, que querem, de certa forma, numa única oportunidade, fazer o dinheiro da vida deles. Isso daí não existe. Não, mas é bom fazer uma diferenciação, porque você falou de um tema extremamente quente e, de certa forma, até polêmico, né? As apostas esportivas, as bets, elas não são investimentos. Não, pelo contrário. Não são investimentos. Eu quero que se pontue isso aqui para a nossa audiência. Eu acho que o que acontece é que, obviamente, as bets, eu acho que elas têm uma função aqui dentro da economia, porque realmente existem aqueles que querem fazer apostas saudáveis e que estão ali fazendo, e fariam em qualquer outro, existia corrida de cavalo, ele pode ir para um cassino fora do Brasil e tudo, esse cara é um apostador, tem o jogo do bicho, ele é um apostador. Então, você ter algo regulado aqui é muito melhor, porque você controla também os indicadores que isso daí que te permite controlar um pouco do comportamento das pessoas. Então, isso é uma coisa. Agora, aquele que vai e acha que está numa profissão, que é o apostador profissional, esse cara vai perder uma vez o dinheiro dele. E aí, ele, para recuperar esse dinheiro que ele perdeu, ele vai ter que tomar ou um empréstimo ou alguma coisa para voltar para o jogo. E aí o cara começa a se enrolar. Então, esse cara não é um investidor, está longe de ser isso. O investidor é o cara que põe o dinheiro dele, compra ativos que geram ou podem gerar alguma renda no futuro. Deixa eu chamar a atenção aqui para a experiência desses 35 anos
do Rodolfo Richert. Você, como a gente abordou, você tem uma ampla experiência no mercado financeiro, né? Ocupou cargos de liderança no UBS Pactual, no Banco Pactual, né? Quando o BTG do André Esteves recomprou a empresa que havia sido vendida ao UBS. Se a gente pegar todo esse tempo, né, que é um tempo longevo quando a gente fala do setor financeiro, qual que foi a maior transformação que você tem acompanhado no mercado? Olha, tiveram várias ao longo do tempo, né? Quando eu comecei no mercado, a gente ainda tinha aquela época de inflação muito alta e você teve o... Você passou por tudo aquilo, Rodolfo. Dali. Teve a quebradeira dos bancos também, numa determinada época, os bancos estaduais e tudo, o próprio Banco do Brasil também teve um problema nesse negócio. Então, a gente viu, você teve a crise da Rússia, a crise da Coreia, isso tudo fez com que o mercado ficasse diferente. Mas, quando eu comecei, essa questão da tecnologia era muito pouco importante dentro da estrutura, né? Assim, você não tinha 3, 4 caras da área de tecnologia dentro do teu escritório, que basicamente nem computador na época até existia, né? Existiam monitores e tudo com alguma coisa. Então eles meio que eram quase que um help desk ali, em vez de trazer algum insight para você usar aquilo dali. Então a tecnologia veio evoluindo, o e-mail foi importante, a internet foi importante, eu peguei um pouquinho, estava começando, né? Então as pessoas se acostumarem, o celular e as pessoas poderem fazer transações financeiras através do celular. Eu acho que isso é uma mudança importante, principalmente no mercado financeiro. Ele mudou o conceito de banco comercial aqui. Antigamente, o banco comercial era algo que tinha que ter agências espalhadas no Brasil inteiro, o gerente, as portas rotatórias que você tinha que entrar, você tinha que pagar a conta dentro do banco. Isso tudo foi se digitalizando, então o setor financeiro mudou bastante. Hoje você não precisa ter um banco na rua para você trabalhar, por exemplo, nós com 3 milhões de clientes, né? Então você... E para mim, essa foi a grande mudança, nessa digitalização que aconteceu. Então, existe uma transformação no que você considera hoje banco, né? O que você chama de banco. E o que eu acho que vai vir para frente é a questão da utilização da inteligência artificial cada vez mais e você conseguir dar um serviço melhor para o seu cliente, né? Para o seu cliente, dono de conta no seu lugar, que você possa oferecer os produtos nas horas certas, entendendo o perfil do cliente, sem precisar ter um humano ali tentando fazer algum tipo de contato. Mas isso passa pela inteligência artificial e isso passa também pelo Open Finance, né? Sim, o Open Finance nem todo mundo usa ou sabe o que é o Open Finance, mas o Open Finance é uma excelente ferramenta se você quer ter uma relação financeira saudável com várias instituições financeiras. Porque, de certa forma, quanto mais o teu banco te conhecer, melhores ofertas ele vai poder fazer para você. E os outros vão conhecer também teu histórico e, de repente, o banco não tem os melhores produtos que você hoje está precisando, você consegue ir para o outro e o outro entendeu que você pode ser um bom cliente dele também. O que eu acho que o Open Finance é importante, mas a inteligência artificial, porque as pessoas elas agem de maneira comum. Então, o investidor ou o cara que vai tomar um empréstimo e tudo, ele tem um determinado comportamento, ele quer resolver tudo rápido também. Então, essa questão de você criar agentes que possam transacionar para as pessoas, sem a pessoa precisar realmente recorrer a um gerente ou um assessor de investimentos ou ir no caixa do banco fazer alguma transferência, isso eu acho que é uma transformação enorme. Você não vai ter essa percepção de você estar falando com um robô, que as pessoas não gostam, né? Acham que estou sendo pela máquina, ou até no futuro vão até gostar, né? Porque vão achar que é melhor dessa forma, porque a pessoa que está lá é isenta, é montada para te dar o melhor atendimento e as melhores opções que você consegue fazer. Isso tudo vai fazer com que os preços caiam. O preço do crédito vai cair, o preço dos produtos vai cair, porque você vai conseguir ganhar escala, né, e reduzir custo, provavelmente, com esse novo momento do mercado. O Rodolfo, você citou os bancões tradicionais, né? O Brasil tem e teve, né, durante muitos anos, os 4, 5 bancões tradicionais. E você citou as centenas, milhares de agências bancárias, né, que elas formam e tem milhares ainda de agências bancárias no Brasil. Mas a médio prazo ou longo prazo,
nós podemos ver o fim dessas agências bancárias? O que eu imagino que vai acontecer, realmente, a agência vai acabar. Vão existir as lojas que vão, de certa forma, dar a segurança para o investidor que aquilo é real. Porque você trabalhar só no mundo virtual, para alguns investidores ou para algumas pessoas, elas ficam sem tangibilizar o que você realmente oferece se você é uma entidade séria e confiável. Quando ela vê uma agência, assim, ou vê uma loja, ela passa a ter uma segurança maior. É o que a gente percebe, né? Então, eu acho que vão existir, sim, lojas dos bancos espalhados por aí, uma boa forma também de você botar a marca e dar alguma visibilidade, mas aonde a experiência vai ser totalmente diferente. Vai ser um lugar para você bater um papo, encontrar gente, fazer alguma coisa desse tipo. Você precisa atrair as pessoas para as agências. As pessoas não querem mais e não precisam mais ir às agências, né? Mas eu acho que é importante você ainda estar na rua com a sua marca presente ali. Deixa eu voltar ao atual panorama do mercado financeiro brasileiro e a IPO no Brasil. Abertura de capital de empresas vai ser cada vez mais raro nos próximos tempos? Eu tenho também uma tese hoje, olhando para o que a gente está vendo, né? Hoje a gente tem que analisar o mundo e o mercado aos olhos de hoje, né? Então, o que a gente vê hoje? Primeiro, o investidor, ele vai cada vez mais se acostumar que ele, para investir, por exemplo, em renda variável, ele não precisa comprar ação de uma empresa brasileira. Ele pode investir em renda variável e investir no mundo inteiro. Então, você vai comprar, e são marcas que são super comuns a pessoa. Você pode comprar ação da Coca-Cola, você pode comprar ação de uma empresa de petróleo, uma Exxon da vida, uma Shell. Você pode comprar ações da Meta, de outras empresas de das empresas mais valiosas do planeta. Exatamente, né? E que estão super na moda, né? E que tem, ontem a Apple chegou a 5 trilhões. Exatamente, foi a segunda. Quando chegou a 1 trilhão, eu te juro que eu falei, isso tá muito caro, é uma venda esse negócio. E realmente quem vendeu ao longo do tempo só perdeu dinheiro. E quando você olha para todas essas empresas, a Amazon e tudo, quando elas começaram, elas eram muito voláteis e depois tiveram lá a sua trajetória. E hoje tem uma valorização desde o início enorme. Você sabe, Rodolfo, eu acompanho o mercado de negócios já há algum tempo. Eu tenho um outro programa aqui na Jovem Pan, que é o Business, e a gente acompanha toda semana as movimentações do mundo dos negócios e eu acompanho sempre, você citou a Apple, acompanho a NVIDIA e é muito engraçado o sucesso avassalador em valor de mercado da NVIDIA. Eu recebi o diretor-geral da NVIDIA aqui no Brasil e quando eu lembro que atingiu os 3 trilhões... Eu perguntei, mas será que vem os 4 trilhões em valor de mercado? E daqui a pouco está com 5 trilhões. Né? Claro, a gente está falando de renda variável, né? Daqui a pouco ele está com 4 trilhões e 600 bilhões de dólares, mas é impressionante o crescimento em valor de mercado dessas companhias, né? É um negócio que chama muita atenção. E você, investidor brasileiro, você pode, mesmo aqui no Brasil, investir nessas empresas ou abrir contas no exterior, que todas as plataformas oferecem, para você investir nessas empresas. Você vê que de 3 trilhões para 5 trilhões, a gente está falando de uma valorização de 66%. Quer dizer, em um espaço curto de tempo. Um espaço muito curto. E a empresa continua gerando resultado, aumentando a utilização do seu produto. E a gente está citando duas gigantes, né? Apple e NVIDIA, que hoje são as duas maiores, mais valiosas companhias do planeta. E a base do crescimento avassalador delas em pouco tempo é a inteligência artificial, que você muito bem citou em uma resposta anterior. Mas aí vem a pergunta que ronda o mercado já há um bom tempo. Nós estamos vivendo uma bolha na inteligência artificial? Eu não concordo com essa teoria de bolha, muito pelo sentido, eu acho que a gente está começando a viver esse boom de inteligência artificial. Eu acho que isso começou muito para resolver pequenos problemas ou meio que quase que ser um lugar onde você podia conseguir uma informação mais rápida. Isso está entrando nas aplicações que você tem dentro dos seus sistemas, na própria parte de codificar ou ser mais rápido nessa parte de codificar.
E você vai ter ainda a inteligência artificial no que a gente chama dos robôs, né? Os robôs, eles vão fazer parte da nossa vida também, pelo menos assim assim parece, né? E os robôs vão ser mais inteligentes, mais eficientes do que os humanos. Então eles vão desempenhar... Precisamos aceitar isso. Precisamos aceitar isso. Rodolfo, eles estão falando de criar os guardrails, assim, para a gente também não, né, ser engolido por eles, né? Mas eu acho que também, assim, é algo que vem ajudar ao desenvolvimento da humanidade, da sociedade. Então, eu acho que isso aí pode, bem usado, obviamente, pode ajudar bastante a criar mais desenvolvimento e melhor bem-estar, vamos dizer assim, de maneira geral, para a população. Algumas profissões vão acabar por causa que esses robôs vão conseguir fazer esse negócio de maneira mais eficiente. Sejam eles, né, os que vão fazer trabalhos braçais ou mais perigosos, sejam eles os que vão atender de maneira digital, vamos dizer assim, a base de clientes. Mas vão surgir outras profissões e outras profissões que vão ser importantes para manter essa força de trabalho ativa e cada vez mais desenvolvida. A humanidade, ela cresce no tempo. A gente pode achar que quando eu era criança era mais legal e tudo, mas para quem não tinha celular, então não ficava brincando com o celular. Meus filhos hoje grudados no celular o dia inteiro, né? Mas para eles está ótimo isso daí, e você lutar contra isso, eu acho também que é perder tempo, né? Vamos dizer assim, não vai mudar. E você já declarou que o Rio de Janeiro pode ser uma grande Disneylândia para adultos, né? Um grande centro de entretenimento da América Latina. O que falta para isso? Bom, a questão da segurança, com certeza, né? Acho que se o Rio melhorar um pouquinho da segurança que a gente tem, ou um pouquinho, tomara que melhore muito, e pode ser que ele melhore, porque eu acho que estão havendo investimentos nessa direção. Mas eu estive no Rio de Janeiro esse final de semana, é impressionante a quantidade de turistas hoje em dia que você vê de outros países. E você não reconhece tão fácil quando são de outros estados. Mas o Rio está cheio, todos os restaurantes, tudo com fila e tudo, bares e tudo, o Rio de Janeiro está fervendo. Numa época de inverno, né, que nem é essa época tão propícia para o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro tem um outro problema também. O carioca, ele imagina que a pessoa que vai para o Rio de Janeiro gosta daquilo, de tomar o chopinho ou de ficar na frente da praia ali, olhando, apreciando a paisagem, né? Ele também gosta disso. Só que ele quer também ter atividades, que ele possa, vamos dizer assim, consumir outros conteúdos que não só a parte de relaxamento na praia ou bate-papo com os amigos, né? Então, o Rio de Janeiro tem que criar os equipamentos para poder atrair um público, e talvez até um público mais sofisticado, um público que gaste mais, né, na própria cidade. Você está vendo a quantidade de hotéis novos que estão sendo feitos dentro do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul ali, e a gente tem um projeto muito interessante com o pessoal da Rock World, que é do Roberto Medina, que faz o Rock in Rio, que é o projeto Imagine, na Barra da Tijuca, que é um grande parque de entretenimento, vai ser o maior da América Latina, com shows, teatro, atividades esportivas, tem as arenas que já existem, que vão ter atividades também, e que você tenha, de certa forma, uma programação quase que diária ali para você atrair e dar entretenimento para as pessoas, né? Então, você vai conseguir atrair o turista que está vindo ver o Pão de Açúcar ou vai ao Bondinho, ele também vai lá para ver um show bacana ou para ir no parque de diversões, que tem uma programação para ter um parque de diversões, ou para as várias atividades que a gente espera criar ali dentro. E ninguém melhor que o grupo Dreamers, que é o grupo do Roberto Medina, para transformar todo esse sonho em realidade, né? A gente entra com a inteligência financeira, eles entram com um conceito, mas eu acho que assim, falta para o Rio algo que seja, e não somente isso, né? A gente também está construindo um autódromo também, mas que traga esse turista que vem e está ávido a gastar, e em produtos que não sejam só os produtos que estão, vamos dizer assim, o produto barzinho. Né? Então, eu acho que esse daí é o caminho. Isso, obviamente, traz desenvolvimento, traz um turista mais, vamos dizer assim, com mais dinheiro para gastar, as coisas melhoram também. Então, uma coisa vai levando a outra. Se a gente melhorar um pouquinho da segurança, meus amigos brincam comigo que eles falam o seguinte: ainda bem que a gente tem essa insegurança no Rio, porque senão a gente não ia conseguir morar aqui de tão caro que ia ser. Exatamente. Eu falei, a companhia hoje administra 260 bilhões. 270 bilhões. 270 Isso. bilhões em ativos. Isso. Deixa eu entrar num tema que é um tanto delicado, porque
a Operação Carbono Oculto achou um fundo administrado pela Genial e usado para lavar dinheiro. Qual que é a posição de vocês nesse caso? Bom, primeiro, só para a gente corrigir, né? Não é usado para lavar dinheiro. Existe uma investigação em curso que supostamente diz que aquilo ali foi usado para lavar dinheiro. O dinheiro não foi lavado de jeito nenhum. Isso quem diz é a Procuradoria. É a Procuradoria, exatamente. Né? Isso daí, não, só para... Deixar claro. Não, deixar claro que não foi usado, né? Ele não foi usado para isso, muito menos a gente foi parte desse processo, né? A gente tinha a administração desse fundo, que é basicamente você ali ver se a cota ou o que estava sendo comprado pelo gestor estava coerente com o que o estatuto permitia, né? A gente, quando faz, a gente é muito rigoroso nisso, nessa questão de aceitar novos clientes. A gente até ficou um pouquinho mais até agora, mas a gente já era bastante rigoroso nisso. Então, a gente conhecia toda a estrutura e toda a ponta que foi montada. Ou, supostamente, a gente não conhecia, né? Alguma coisa passou que a gente não conseguia observar. Mas isso, eu sempre coloco, era impossível da gente identificar que, eventualmente, que societariamente não aparece as empresas envolvidas pertencendo a nenhum problema com as pessoas que foram citadas, entendeu? São pessoas totalmente diferentes. E são pessoas de capacidade financeira, com histórico de mercado financeiro. Então, para a gente não era um problema, é um fundo de 100 milhões que a gente fazia administração. A gente nem escolhia qual ativo ia comprar ou vender. Isso é importante você esclarecer. Vocês hoje têm quantos fundos, mais ou menos? Olha, no total de fundos, a gente deve ter, são 500 na administradora. 500, tá. São... Então, num caso desse, vocês fazem a administração. Administração de fundos. Tá. Então, a administração de fundos é basicamente você entender, ter o fluxo de caixa lá que você trabalha, né? Então, você, preciso comprar, precisa ter dinheiro aqui para comprar. Se o regulamento do fundo diz que você não pode ter renda variável, se o gestor quiser comprar renda variável, eu não vou liquidar a operação. Então, eu faço a liquidação. É quase que um back-office do fundo, né? Que a gente faz nessa questão. Então, todos os ativos que estão ali dentro são ativos que foram comprados a preços de mercado e tudo, e continuam ali. Não houve... E não foram ativos que foram criados, né? O dinheiro já entrou dentro dos produtos dinheiro e hoje está lá os ativos que eles foram comprados que continuam lá na mesma condição que foram comprados. Quer dizer, então, se foi usado para lavagem de alguma outra forma, porque teve algum outro fluxo que a gente não consegue observar, aí é uma discussão à parte, mas não acho que certamente a gente não faz parte de nenhum tipo de esquema junto com organizações criminosas. Pelo amor de Deus, a gente tem muito nome no mercado financeiro e muito a perder, porque credibilidade é isso daí. Esse negócio acaba dando problema para a gente, porque as pessoas vão, né, se referem, você mesmo comentou aqui. Eu trouxe esse assunto porque é a obrigação de jornalista mesmo, que a gente está falando. A gente acabou de falar das coisas. Mas, Bruno, esse é um negócio que você olha, assim, quando eu olho, no começo, óbvio, que a gente nem sabia o que estava acontecendo, o nosso nome saindo e tudo, e a gente perdido na situação, até a gente tomar pé do que estava acontecendo, demorou, sei lá, o dia inteiro, né? Um dia, o segundo dia e tudo. Aí instala... questão de crise, vamos entender o que está acontecendo, vamos olhar se os nossos processos funcionaram ou não funcionaram, como é que esse negócio está acontecendo. Ele não tinha informação absolutamente nenhuma de ninguém, porque a gente não era alvo de nada nesse negócio. Inclusive, o Ministério Público deixa claro que nós não somos investigados e a gente é citado no inquérito simplesmente como administrador do fundo. Então, toda vez que aparecia o nome do fundo, aparecia administrado pela Genial. Mas nunca que a Genial fez isso ou fez aquilo. Então, esse é um outro engano e, obviamente, só que a história como foi contada, parece que a gente, como a gente talvez fosse o nome mais conhecido daquela situação, talvez teve uma repercussão maior do que necessariamente precisava ter, né? Ô Rodolfo, eu perguntei no começo do programa se você já viu muita gente quebrando e você falou que sim, já viu, porque você tem 35 anos de experiência no mercado. O que fazer em momentos de crise, em momentos em que você perde muito dinheiro? Bom, primeira coisa não adianta entrar no desespero, né? Porque, vamos dizer, o evento já ocorreu. Então, na verdade, você precisa buscar uma forma de solucionar aquele problema. E só você vai conseguir solucionar aquele problema. Não vai aparecer o anjo da guarda que vai
resolver aquela situação. Um belo dia você vai dormir, tem gente que não quer ver o problema e acha que o problema vai passar, o problema só vai aumentar, né? Então as pessoas precisam atuar. Obviamente melhor fazer um pouco antes de chegar no caos total, né? Mas é uma situação difícil, porque principalmente no Brasil, as pessoas quebram, as pessoas são vistas como perdedoras. Os bancos quebram, eles nunca se recuperam, né? Assim, nunca, o cara fica 20, 30 anos, sem poder fazer absolutamente nada, né? Nos Estados Unidos, bancos quebram na sexta-feira, reabrem na segunda-feira. Os empresários que quebram lá, e você vê algumas desses caras que montaram essas startups e tudo, que são hoje muito valiosas, eles quebraram algumas vezes também. Só que o cara não entrou no desespero, o cara foi, se ele fez o negócio correto, se ele não cometeu nenhum tipo de fraude no meio do caminho, é isso aí, é levantar a cabeça, saber que vai ser mais difícil, porque você teve esse problema lá atrás, né? Vamos dizer, eu teve no atual, mas que tem oportunidades. O cara vai pegar muita experiência, principalmente do que não deve fazer dentro da empresa. Talvez ele seja o melhor gestor até na frente, né? Agora, é uma situação que no momento é uma mudança de patamar para ele, para a família, para tudo isso, muito difícil, né? Então, mas se você tiver com uma família estruturada, bons sócios e tudo, eu acho que você consegue e deve buscar se reerguer. Ô, Rodolfo, como é que você define atualmente o comportamento do investidor brasileiro? Então, hoje o investidor brasileiro, ele é um cara extremamente conservador. E eu acho que ele está, de certa forma, correto, né, pelo que a gente tem visto. Como eu falei, os juros aqui são muito altos, então você principalmente volta a comprar um CDB de um banco, você já está fazendo uma boa aplicação financeira. Mas ele é um investidor ainda com pouco conhecimento, mas o conhecimento está melhorando. Isso graças às plataformas, né? E dos programas específicos para isso. Porque hoje ele conhece e ele ouve falar mais de mercado financeiro, então ele já começa a entender a lógica do mercado, de você ter diversificação, de você ter a possibilidade de usar a previdência, usar a parte de seguro de vida dentro do seu arranjo de portfólio. Então ele está melhorando. O que ele ainda não pegou foi essa questão da renda variável. Porque a renda variável no Brasil, realmente, assim, a gente vê... Estou há 35 anos nesse mercado, é de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos tem um boom na Bolsa aqui. Aquele cara que nunca comprou uma ação vai lá e compra uma opção. Ele não compra uma ação, né? Ele compra uma opção, uma operação estruturada que ele possa ganhar 3 vezes o valor da variação. E aí esse cara perde em algum momento porque ele fica repetindo essa operação. O mercado, normalmente no Brasil, eles são de altos e muitos baixos, né? E ficam assim durante muito tempo. E aí a pessoa fala, eu cansei de perder dinheiro em renda variável, eu não compro mais renda variável. E a gente estava comentando das empresas, né, que valem trilhões lá fora e que esse investidor pode comprar também. Então, esse investidor brasileiro, mesmo sendo um cara conservador, ele ter 10%, 15%, 20% em ações de empresas americanas, internacionais de maneira geral, é um negócio que faz muito sentido. E ele pode ter. Ele não precisa comprar uma ação de uma estatal brasileira, de um banco brasileiro, de uma empresa de papel e celulose brasileira. Ele pode comprar a ação da Apple, como você colocou, que hoje está no all-time high, né? E vem subindo ao longo do tempo. Agora, qual que é o seu perfil, Rodolfo, de investidor? Você é aquele investidor agressivo, conservador? Eu sou o master agressivo. Eu boto todo o dinheiro que eu tenho, que eu consigo juntar dentro dos negócios. Então, isso vale muito também para o perfil da nossa empresa. Nós somos o que a gente chama de um private partnership. Então, a gente tem o dinheiro que está ali no banco, que monta o capital do banco, é dos sócios. E, obviamente, que a gente vai gerando renda ao longo do tempo e a gente podia, né, falar o seguinte, beleza, geramos 100 aqui, a gente guarda 30 para a gente, né, e aí gasta só 70. Esses 30 daqui a gente acaba botando no negócio, a gente aumenta a equipe, aumenta a estrutura, paga bônus para as pessoas ficarem mais satisfeitas e trabalharem mais, ou vai investir em parque de diversão no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem que ser o Rio de Janeiro, hein? Tem outros negócios legais aí no Brasil aí que a gente está olhando também. Tem? Pode falar pra gente? Bacana. Estamos bastante impressionados com aquela região de Santa Catarina ali, no litoral de Santa Catarina, como vem crescendo. Santa Catarina é lindo. E é lindo, é um desenvolvimento absurdo, é um outro Brasil quando você chega lá. E essa parte imobiliária lá está bastante ativa, né? Mas então, é o setor imobiliário de Santa Catarina?
E aí todo mundo sempre fala, né, que mas isso é um boom, isso daí não vai, é uma bolha, alguma coisa do tipo. Eu não acredito também nisso agora, porque a qualidade de vida nesses lugares é muito superior à qualidade de vida dos grandes centros urbanos. Então existe uma migração de pessoas indo para trabalhar, porque tem emprego, é pleno emprego lá em Santa Catarina, nessas regiões, e você tem... Então, as pessoas vão ganhando mais dinheiro e você ainda tem gente que vem ali só para passar o verão, né? Então, você tem ainda uma capacidade de expansão imobiliária nesses lugares muito grande. E as prefeituras lá, de certa forma, elas são pró-business. Você, na praia de Camboriú, eu dou isso aí como um exemplo, pode parecer, o ecologista talvez não vá gostar, mas quando você faz aqueles prédios altos, você dava sombra na praia. Por que eles podiam limitar o gabarito, né? Talvez a cidade ficasse até mais bonita, mas não é o conceito da cidade, é ser uma Dubai brasileira. Não, eles foram largar na praia. Pronto, aí agora naquela região lá o sol não bate, então o cara consegue tomar seu sol lá nessa parte. Então, eu acho que esse setor público, de certa forma, colaborando para o desenvolvimento, eu acho que esse deveria ser o modelo. O problema é sempre aquela linha d'água, né, onde você mistura o público com o privado. Mas o público está lá para expandir isso. A melhor forma de você gerar riqueza, renda e emprego numa região é você incentivando os empreendedores. Então, eu acho isso muito positivo. Então, a gente está olhando alguns negócios lá. A gente vai abrir um escritório lá também, provavelmente em breve. Balneário Camboriú? Em Balneário Camboriú. Eu acho uma região que é para ser realmente estudada. E eu não acho que aquilo ali é uma bolha, assim como a gente havia falado da bolha da inteligência artificial, que eu também não considero o mercado sempre uma bolha. Questiona tudo que muito. Sobe muito, as pessoas Exato. acham que vai cair, Exatamente. entendeu? E não necessariamente isso acontece. E nós estamos de volta com o Show Business, nesta edição com Rodolfo Richard, da Genial Investimentos. Rodolfo, o que você acha do Banco Central do Brasil? Bom, o Banco Central do Brasil ele tem duas funções principais, né? Uma conduzia a política monetária e a outra fazer a supervisão e gestão do sistema financeiro como um todo, né? Eu acho que nas duas questões ele está fazendo um excelente trabalho, tá? Então, eu acho que nessa política, na questão da política monetária, as pessoas até tinham uma certa desconfiança dessa mudança do presidente do Banco Central, para que direção que ele acabaria levando. Ele manteve a continuidade, que é a melhor coisa para o Que não Brasil. Aconteceu essa desconfiança? Não. Tinha desconfiança e, na verdade, não ocorreu. Ele conseguiu levar pelo melhor lado, que é um lado de certa continuidade, bastante técnico, com decisões sem sustos, né? sem mexer muito com percepções, ouvindo o mercado financeiro e ouvindo empresas também. Eles criaram focos agora para empresas e tudo. Então, ele ouve a sociedade como um todo e talvez ouça menos Brasília, né? Então, isso daí eu acho que foi muito positivo e eu acho que a condução está certinha ali. Hoje vai ter sempre a discussão se o juro está alto para o cenário atual ou está baixo para o cenário atual. Então, existem correntes para ambos os lados. Na sua avaliação? Eu acho que ele está alto. Ele não precisa ser mais alto que isso. Porque, na verdade, não vai ter impacto nenhum a política monetária agora ser mais restritiva ainda. Não vai ter impacto nisso daí. Não vai ter. Eu não acho que esse daí vai ser a questão. E vai ser pelo contrário. Você vai acabar tendo, porque você vai quebrar mais empresa, endividar mais as pessoas, acabar com o poder de compra das pessoas, né? E isso, obviamente, os bancos vão encolher os balanços, então vai sobrar menos dinheiro. Então, eu acho que eles não têm que mexer nisso. Na questão da supervisão do mercado financeiro, primeiro, eles têm uma discussão aí também da autonomia financeira do Banco Central, que é algo super importante, que eles deveriam conquistar, tanto eles quanto a própria CVM, porque realmente eles precisam ter capacidade de financiar sistemas, gente, remunerar bem esses profissionais e tudo, para que eles possam realmente prestar o serviço que é controlar mercado financeiro e mercado de capitais. Então, acho que isso daí é uma questão, mas isso é uma discussão que está no Congresso, então é uma outra situação. Mas eles, de certa forma, eles são bastante diligentes, vamos dizer assim, na supervisão do mercado financeiro, né? Assim, o caso que aconteceu recentemente é um caso atípico, vamos dizer assim, quando a gente olha. A única questão que eu acho ainda que talvez a gente precisasse reforçar dentro do mercado financeiro
são a questão das IPs, né, as instituições de pagamento, que são as chamadas fintechs, que de certa forma você com pouco capital, agora eles aumentaram o limite, que também achei muito apropriado, mas eles têm que fazer, você para abrir um banco no Brasil é muito difícil. Você passa por todo um escrutínio ali de quem você é, da capacidade financeira que você tem, da experiência que você tem no mercado e tudo. Nas IPs, talvez estivesse um pouquinho mais frouxo, não sei como é que está essa situação atual. Então, todo mundo, você tinha 1.000 IPs aqui no Brasil. E é por ali que o dinheiro errado flutua, essas bets que a gente fica falando que são ilegais, todas passam dinheiro por essas IPs, não que tenham gente séria, óbvio que tem muita gente séria nesse mercado, mas são 1.000. Né? Então, aí tem demais e isso atrapalha, eu acho que um pouco o mercado, porque a gente comentou a questão de compliance, know your client, da onde o dinheiro está vindo, com essas IPs isso realmente prejudica muito. Mas eu acho que, de maneira geral, eles fazem um excelente trabalho nos dois quesitos. Assim. O Rodolfo, eu abri a edição deste programa fazendo uma pergunta. O Brasil hoje é venda ou compra? Você respondeu que é venda. O que a gente pode esperar, então, desses próximos meses, com eleições presidenciais vindo aí, os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro? Pelo cenário atual, você vai encontrar um pouco mais do mesmo, né? De novo, uma deterioração lenta, que é o pior cenário, né? Quando você tem uma deterioração rápida, pelo menos depois você encontra um piso e dali você recupera. Mas a gente trabalha com um cenário de deterioração lenta das contas públicas, do endividamento do governo, da questão de falta de incentivos a empreender. A gente também tem um problema no judiciário que é lento para julgar, lento para decidir, enormes recursos que você pode ter para cá e para lá, que também não ajuda o empreendedor, não ajuda a sociedade esse trabalho, por mais que eles procurem, né, ter a garantia de que tudo foi ouvido, tudo foi levado em consideração, mas isso torna os processos extremamente lentos nessa questão. Isso tem seu peso. Né? A gente também não vê empresas estrangeiras vindo para o Brasil comprar ativos e para elas, todo mundo com essas empresas valendo o que valem, seria, né, fácil de vir aqui e ter ativos. A gente já teve essa época no primeiro... na época do Fernando Henrique, no primeiro mandato do governo Lula, mas faz tempo que a gente não vê. A gente vai aos restaurantes assim, na hora do almoço, a gente não ouve inglês. E teve uma época que você ouvia inglês em quase todas as mesas, né? Independente do cara ser americano ou inglês, né? Mas todo mundo falava inglês. Então, eu acho que essa situação, assim, ela vai se deteriorando ao longo do tempo. E eu, olhando para o cenário que se define aí na eleição, não parece que tem uma mudança que vai animar as pessoas a mudar de posição. Né? O governo atual poderia vir e tem vindo com algumas questões de melhoria do quadro fiscal, de atenção ao quadro fiscal e tudo, mas o mercado vai duvidar. Então, ele vai precisar de ações concretas. E é difícil a gente achar que vai ter qualquer coisa acontecendo no curto prazo. E olhando para o longo prazo, assim, também não parece que, né, no último mandato do governo Lula, que vai ter alguma grande mudança nessa situação. E o que, vamos dizer assim, os candidatos, todos os outros, pelo menos nas intenções de voto, têm se mostrado, vamos dizer assim, pouco competitivos, né, os ex-governadores, ou na candidatura do senador Flávio Bolsonaro, ele, de certa forma, hoje, ele carrega uma rejeição maior do que a do presidente Lula, que está em exercício. Então, fica difícil achar que vai haver essa reversão desse quadro. E talvez até uma mudança de governo para se continuar nessa polarização, talvez só vá piorar, inclusive, o quadro aqui no Brasil, né? Porque tudo o que foi feito pelo governo anterior, mesmo que tenham sido coisas bacanas e bem feitas, vai ser questionado. Então, você fica nesse empurra para um lado, empurra para o outro, que isso só prejudica para a gente. A gente tinha que ter realmente gente ali que fosse para o governo, obviamente não precisa ser só o presidente, ele precisa se cercar de uma equipe, né? E se ele tiver uma equipe de qualidade, ele não precisa entender de tudo, né, que algumas pessoas imaginam que o presidente saiba, mas se ele tiver uma equipe de qualidade, a gente vai conseguir ter um país se desenvolvendo. E a gente consegue trazer os pensadores. Eu não entendo por que o Brasil não pega, sei lá, bota R$1 bilhão, que para o Brasil não é nada, e bota e faz assim, traz os melhores pensadores, pesquisadores que a gente tem no mundo e faz o seguinte, faz um plano de, sei lá, de 10, 20 anos para o Brasil aqui. Entendeu? Acho que as pessoas nem precisariam pagar, assim, os brasileiros, acho que eles fariam isso com certeza,
querendo ajudar o país onde a gente mora, hoje em dia, nossos filhos moram. Mas eu acho que a gente conseguiria trazer isso ajuda do mundo inteiro. Quem seria o pensador que você... O primeiro que você elencaria? Olha, eu gosto muito do Paulo Guedes. Então, eu acho que ele... Assim, é que ele foi atropelado ali por questões, seja da pandemia, seja do início também, de conhecer aquilo dali. Mas quando você olha para ele, você vê que ele tem uma visão de longo prazo. Ele sabe para onde que o negócio está indo. Mas assim como ele, e ele foi meu chefe lá no Pactual quando eu comecei também. Então você conheceu bem, né? Conhecia. Conheci bem, não, mas tive alguma convivência, era uma aula. Toda vez que ele se levantava para falar ou fazia uma palestra lá, interna ou externa, sempre foi uma aula. Então a gente gosta desse modelo dele liberal e tudo, de olhar as coisas, mas tem que adaptar isso, obviamente, para as amarras que o setor público tem, né? Mas ele poderia ser um pensador na questão econômica, e assim, Roberto Campos poderia pensar também nessa questão econômica, mas você tem que ter nas outras cadeiras. Sim. Também. Essa ideia do conselhão, ela não é ruim, ela, de repente, só não está sendo bem aproveitada, né? E talvez gente demais também não adianta, né? Mas a gente deveria ter realmente assim um conselho pelo menos um grupo de pensadores. De notáveis, né? E que tivesse pensar. Um projeto. O último projeto que a gente viu foi aquela Ponte do Futuro lá do Temer e tudo, que de certa forma fala muito mais da questão fiscal do que o desenvolvimento do país. Dos candidatos atuais, a gente só vê um criticando o outro e pouca proposta para frente, principalmente pensando no país. É óbvio que proposta para o curto prazo, de vamos reduzir os gastos, vamos, né, melhorar a educação, vamos não sei o quê, isso existe, mas o vocacional do Brasil é ser o quê? É ser uma fazenda, como ele é hoje, assim, que é um grande polo exportador e produtor de grãos e de alimentos para o mundo, de proteína e de alimentos para o mundo, ou, a gente tem outras áreas que a gente poderia, né, de certa forma, se desenvolver. E aí eu olho muito para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ficou, algumas décadas depois que a Bolsa quebrou, ele perdeu totalmente a relevância financeira, né? E as empresas foram embora, e os bancos foram embora também. Hoje em dia o mercado financeiro é pequeno e o número de empresas é menor ainda, né? O que acontece é que o Rio ficava tentando, nós vamos retomar o Rio, vamos retomar o Rio. Não retoma. Você não vai pegar o mercado financeiro, tirar de São Paulo e colocar no Rio de Janeiro. Você pode dar... Que até pensaram, né? Tinha aquela notícia lá do interesse de uma nova bolsa no Rio de Janeiro. Exato, mas não é. Mas ela está no Rio de Janeiro, mas ela é uma bolsa virtual, ela poderia estar em Santiago do Chile, né? Então, mas o Rio, ele tem essa vocação para ter indústria de petróleo, que é super importante e é bem desenvolvida ali dentro do Rio de Janeiro, e você tem essa vocação para o entretenimento, né? Para o turismo, para isso daí. E Portugal vive de turismo, né? A principal atividade econômica de Portugal é turismo. O Rio de Janeiro podia ser a capital do turismo na América Latina. A Disneylândia, como você A Disneylândia. A gente está tentando ajudar a construir essa ideia, mas ali o Rio é para isso. Assim como não adianta fazer no Mato Grosso lá, sei lá, criar opções de entretenimento ali, porque ninguém vai ali para isso. Pergunta clássica aqui no Show Business: quem são as suas referências ou quem é a sua referência no mundo dos negócios e na vida? Na vida, vamos falar que seria meu pai, assim, e de certa forma ele sempre foi muito importante para mim, a importância que ele dava à educação quando a gente era novo, né? A gente era uma classe média alta, assim, no Rio de Janeiro. Nascemos em Laranjeiras, que é um bairro de classe média alta, uma classe média mais, uma classe média alta, depois fomos para o Jardim Botânico, meu pai foi subindo, vamos dizer assim, no trabalho dele. Mercado financeiro? Então, ele acabou indo para o mercado financeiro também, então ele foi diretor de um banco comercial grande aqui, começou a trabalhar aos 15 anos, se aposentou, e aos 60 ele queria se aposentar, porque ele falou, eu quero, né, me aposentar aos 60, que ele tinha trabalhado lá os 45 anos, né, que ele queria. Então ele queria descansar um pouco. Mas ele tinha essa questão da educação conosco, então a gente, né, assim, não media, a gente sempre estudou nas melhores escolas, e normalmente por ser melhores acabam também sendo as mais caras, né? Ele privilegiava muito isso daí, sempre foi um cara muito correto também nas atitudes, então ele vai sendo... Nessa questão, ele acaba sendo um modelo, assim, para o que a gente está fazendo. Ele ainda é vivo, são e ainda é um bom investidor. Ele está lá com a gente, ele acerta muito. E ele é detalhista também
para olhar as contas. Então, sempre que tem algum problema de conta, ele é o primeiro a nos informar. Fala, tem um erro aí na planilha, ou tem um erro na conta que vocês estão fazendo, ou no imposto de renda e tudo, e a gente acaba consertando. Então, eu acho que essa valorização que ele fez da educação, de fazer as coisas corretas, né, de valorizar também, obviamente, a família e tudo, eu acho que isso aí, para mim, foi um exemplo que a gente vê importante, né? E no mundo dos negócios? No mundo dos negócios aqui, a gente tem milhares de personalidades aí para fora para citar. Eu acho que a gente acaba pegando um pouco de cada um, né? Assim, um pouco dos modelos de cada empreendedor aí que tem. E no Brasil a gente pode citar sempre Jorge Paulo Lemann, né? Se pode, hoje tem aí também expoentes aí em outras áreas aí que estão indo muito bem. E teve a época que eu admirava muito o Ike Batista, né? Que eu achava que era um empreendedor realmente que tomava risco, que fazia as coisas, que criava negócios e tudo. Agora ele está um pouco mais em baixa, né? Mas ele na época foi alguém que eu falei, pô, ele tinha um jeito de pensar e de olhar e de fazer as coisas crescerem, né? E hoje ele é, de certa forma, questionado aí pelo pessoal, mas o Ike que eu conhecia era um cara muito correto, estava tentando fazer o certo nas coisas que ele fazia. Então, talvez ele seja uma referência desse empreendedor que eu acho que é sempre muito bacana você ter na sociedade, né? No mundo como um todo. Muito bem, nós recebemos nesta edição do Show Business Rodolfo Richer, sócio fundador, ele cofundou e também é CEO do grupo Genial Investimentos. Rodolfo, grande prazer recebê-lo aqui no Show Business. Prazer foi meu, Bruno. Muito obrigado pelo convite aqui. Adorei a nossa conversa. Também gostei muito, passamos por diversos assuntos. Muito obrigado também pela sua companhia, pela sua confiança. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.